Tudo bem com vocês? Muito boa noite, sou o professor Antônio Paulo. Vamos estar falando sobre o modelo atômico de Bohr. Para isso, pessoal, a gente vai estar falando um pouco da história, né? Você pode pensar assim, de que é construída a matéria, né? Mas pode chegar uma outra pessoa e pensar assim, e o que é matéria, né? Sei lá, alguém pode falar, matéria é português, matemática, história, geografia, tá? Para física, matéria é todo material que forma o universo, tá? Possui massa e ocupa um lugar no espaço. Essa é a definição de matéria. Tudo isso é sólido, líquido ou gasoso. Há uns estados intermediários da matéria, mas a princípio sólido, líquido e gasoso. Bom, a matéria é formada por átomo. Mas aí se pergunta, tá, e o que é átomo? Segundo o filósofo grego Demóstenes, se pegarmos um objeto e dividirmos em fragmentos cada vez menores, o resultado dessa divisão seria um fragmento indivisível que ele chamou de átomo, tá? Demócrito achava que toda matéria existente era o resultado de combinações de átomos de 4 elementos, tá? Terra, ar, fogo e ar. Isso lá na Grécia Antiga, tá? Antes de a gente ver o modelo que conhecemos hoje, existiram vários modelos de átomo. Nos tempos de Isaac Newton, o átomo era considerado uma esfera muito pequena, rígida, indivisível e indestrutível. Tá? Podia pegar um martelinho e bater que tu não ia quebrar o átomo. Esse modelo foi a base do desenvolvimento da teoria cinética dos gases. Tá? Outros modelos foram sendo criados à medida que determinados experimentos revelaram a natureza elétrica dos átomos. Bom, o primeiro modelo a ser mais difundido entre a comunidade acadêmica foi o modelo de Dalton. Dalton sugeriu um modelo no qual o átomo seria uma partícula rígida e indivisível. A ideia lá do tempo que Newton atuava, tá? Ele acreditava que o átomo seria a partícula elementar. Partícula elementar, pessoal, é aquela partícula que não tem mais o que dividir, é a menor divisão possível, um elemento, tá? Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. E aqui é a representação desse modelo de átomo. Perfeito? Depois veio o modelo mais difundido um pouco, o modelo de Thomson. Eu estou passando rápido aqui porque você deve ter visto isso em química, não é isso? Thomson sugeriu que o modelo de qual os elétrons com cargas negativas estariam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, tá? Bom, mas Thomson fez vários experimentos, tá? O J.J. Thomson, ele que descobriu os elétrons. E quando ele estava pesquisando os raios catódicos, verificou que eles podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas negativamente. Essas partículas ele chamou de elétrons. E ele que foi o descobridor do elétron. A atribuição da carga negativa ao elétron foi arbitrária. Tanto na época lá, né, ele poderia dizer, elétron positivo e próton negativo, porque é o oposto do elétron. Beleza? Bom, posterior a isso, com vários experimentos já em andamento, Rutherford propôs um modelo atômico, tá? Baseado nos resultados experimentais que ele e seus colaboradores realizaram. A experiência consistia em bombardear uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa, que possui cargas positivas, tá? Aqui tem uma simulação mais ou menos de como funcionaria, tá? Atrás tinha um anteparo. E Rutherford e seus colaboradores verificaram que apenas uma partícula alfa das 10.000 emitidas sofreu desvio ou reflexões ao incidir na lâmina de ouro. Concluíram então que o raio do átomo devia ser 10.000 vezes maior do que o seu núcleo. Por quê? Porque eles imaginaram o seguinte: se realmente é maciço ou fosse uma bola, ou o núcleo fosse tão grande, todas as partículas, ou uma grande maioria delas, ia refletir ou desviar desse núcleo. Como passar isso, então
a uma região aí vazia. E aí no modelo atômico de Rutherford, ele admite que os elétrons gravitam ao redor do núcleo, tá? Então ele diz, ó, tem um núcleo aqui bem pequeno, aqui esse núcleo pequeno, e ao redor desse núcleo vai ter uma eletrosfera. E vai ter uma camada oca aqui que não vai ter nada aqui dentro, por isso que os prótons bombardeados, as partículas alfa, passavam aqui sem ser desviadas. Perfeito? Pela semelhança com o modelo planetário, tá? O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Perfeito? Bom, havia um pequeno problema com o modelo de Rutherford. De acordo com a teoria eletromagnética, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitiriam continuamente energia, aqui se tratava de cargas em movimentos acelerados. Com a perda de energia, esses elétrons se aproximariam gradualmente do núcleo, em trajetória espiral, até que colapsariam, ou seja, cairiam no núcleo. A ideia era a seguinte, né? Ele começaria a girar em órbitas maiores e vai começando a perder energia, até que a força que atrai para o núcleo, né? E acontecer que esse elétron ia cair aqui no núcleo, sendo atraído pelos prótons que está dentro do núcleo. Perfeito? E aí vem o modelo que a gente vai estudar, que é o modelo de Bohr, tá? O dinamarquês Niels Bohr conseguiu solucionar o equívoco cometido por Rutherford baseado na teoria quântica, tá? Primeira ideia dele que ele colocou, primeira teoria que ele inseriu no modelo parecido com o de Rutherford. Um elétron e um átomo se movem em órbitas circulares em torno do núcleo, sob influência da atração colombiana. E aí, colombiana, pessoal, não é porque ele era da Colômbia, tá? Entre os elétrons e o núcleo. Vem da força da lei de Coulomb, tá? Obedecendo às leis da mecânica clássica. Aqui é uma ideia só para relembrar, tá? Que, por exemplo, você tem uma carga aqui no núcleo, tá? E uma carga do elétron, de uma distância d. Então, a força colombiana vai ser justamente essa força dada pela lei de Coulomb, tá? Que é diretamente proporcional às cargas, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. A segunda suposição dele foi que, em vez de infinitas órbitas, que seria possível segundo a mecânica clássica, tá? Porque a ideia era que ele fosse girando aqui, girando até colapsar. Um elétron só podia se mover em órbitas na qual seu momento angular orbital L, tá? Momento angular orbital L é um múltiplo inteiro da constante de Planck dividido por 2π. Aí já tem uma continha já que o elétron não pode obedecer qualquer órbita, tá? Então tinha órbitas pré-estabelecidas. Vamos lá para a terceira suposição. Apesar de estar em constante acelerado, um elétron que se move em uma das órbitas possíveis de estado estacionário não emite nem absorve radiação eletromagnética, portanto, sua energia total permanece constante. Então, qual é a ideia dele? Ele está girando, mas ele está em uma órbita ali, tá? Está nessa órbita aqui, e dessa órbita ele não sai. Por isso que ele fica girando e não perde energia. Legal? E a quarta suposição. A energia radiante emitida ou absorvida por um átomo equivale a um número inteiro de quanta, cada um deles com energia HF, sendo H a frequência da radiação e H a constante de Planck. Bom, qual é essa ideia? A ideia é a seguinte, pessoal. A ideia é que o elétron vai estar ali bonitinho na sua camada. Para ele se mexer dessa camada, ele vai perder energia ou ganhar energia. Planck considerou que a energia radiante não é emitida ou absorvida de maneira contínua, tá? Ou qualquer energia que vai fazer com que o elétron saia de uma camada para outra, tá? Em geral, se pensava isso, tá? Imaginar, mas sim em proporções descontínuas, ou seja, em pacotes.
de modo que a energia de cada pacote seria proporcional à frequência da radiação, ou emitida ou absorvida. Cada pacote foi denominado de quantum de energia. O plural é quantum, a gente já viu isso. Os quantos de energia luminosos mais tarde foram batizados de fótons. Beleza? Então, a ideia era essa, de que para sair de uma camada para outra, ele precisava de energia. As ondas, olha, aí agora como a gente conheceu o átomo, tem várias camadas, né? Tem a K, L, M, N, O, I, P e Q, tá? As órbitas circulares são denominadas nível de energia e os elétrons que nelas se localizam constituem uma camada eletrônica, como vocês viram lá em química. E são conhecidos 7 níveis de energia. Bom, quando um átomo de hidrogênio, ou seja, do átomo mais simples que tem, tá? No seu estado normal, absorve um fóton, a quantidade de energia necessária do seu elétron salta de uma órbita mais interna, tá? Ou seja, energia interna, para outra mais externa, beleza? Energia externa, de maior energia. O átomo se encontra no estado excitado. Da mesma forma, quando o elétron retorna à órbita de menor energia, o átomo emite um fóton. A ideia é a seguinte: se eu estou aqui, quanto mais próximo do núcleo, diz que menos energia tem esse elétron, tá? Então, o que vai acontecer? Quando ele está aqui perto do núcleo, ele tem que receber energia para ir para a camada mais afastada do núcleo. Se ele estiver nessa camada afastada do núcleo e ele quiser retornar para a camada do nível fundamental, ele tem que perder energia. Então, perde energia, ele pode liberar em forma de calor e várias outras formas de energia. Isso aqui ele vai ter que perder energia para poder voltar para a camada mais próxima ao núcleo. Aqui vocês precisam memorizar. Quando o elétron ganha energia, ele vai para a camada mais externa. Quando perde energia, para a camada mais interna, mais próxima ao núcleo. Beleza? Foi feito vários experimentos. E para o átomo de hidrogênio, que é um átomo mais fácil de se calcular, a fórmula de Bohr para o nível de energia do átomo de hidrogênio resultou que o nível de energia N é menos 13,6 eletronvolts por N ao quadrado. Tá? Assim, ó. Nível de energia do N nível de energia, né? Vai ser igual a menos 13,6 eletronvolts dividido por N ao quadrado. Esse N é o número quântico principal relacionado com a órbita do elétron, tá? Ele vai ser um número inteiro. Quando a gente fala em menos 13,6, pessoal, que é a energia do elétron, o elétron é negativo, tá? Então, esse 13,6, ela é o nível fundamental, ou seja, nível onde não está excitado o átomo de hidrogênio.